Não peça para ser abençoado por Deus, por favor. Olá, meu nome é Roberto e eu quero compartilhar contigo neste momento a palavra de Deus. Assim está escrito em Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. Amém. Essa é a palavra de Deus. E por que eu digo para você? Para você não pedir para ser abençoado. Porque na palavra que nós acabamos de falar, está escrito que Deus não há de nos abençoar, nem Deus nos abençoa. Mas diz, Deus já nos abençoou. O tempo verbal usado aqui é o passado, que denota algo feito, algo realizado. E de igual forma, quando a gente vai para os evangelhos, a palavra de Cristo na cruz é: está consumado, está feito, está realizado, está concluído. Irmão, irmã, saiba disto, Deus já te abençoou em Cristo. Então, se você chega para Ele pedindo uma bênção, você simplesmente está desconsiderando a palavra de Deus que diz que essa bênção já foi dada. Então, creia na palavra. E se a palavra diz, a despeito de situações, a despeito de vista, a despeito de raciocínios, se ela diz que você já é abençoado, concorde, por favor, com ela. E então o verso continua: as bênçãos não são apenas parte das bênçãos, mas todas. Lá está escrito, nos abençoou, sim, com todas as bênçãos. Então, cabe nós entendermos que a vida que Deus nos prometeu, a vida que Deus nos deu, não é algo que se denote, algo que se refira exclusivamente ao porvir, algo futuro, algo à frente, algo pós-morte. Porque ele diz assim: tudo que é bênção para a sua vida, eu já o dei. Então a gente às vezes, tenta justificar a nossa experiência cristã rasa, superficial, interpretando a palavra de Deus. E quando a gente faz isso, a gente está diminuindo. E Apocalipse fala que não devemos nem acrescentar e nem retirar nada dessa palavra. Então, se Ele nos abençoa, Ele já nos abençoou, Ele já o fez no momento presente. E aí a gente tem que entender que quando Jesus veio, Ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Então, tudo aquilo que diz respeito a estar vivo, meu irmão, Deus o fez de maneira abundante em nós. Se você para estar vivo precisa do seu corpo, então Deus já operou todas as bênçãos para o seu corpo de maneira abundante. Se você para estar vivo precisa da sua alma, então Deus já fez todas as bênçãos relativas à saúde da tua alma de maneira abundante. Se você para estar vivo precisa trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, então Deus já proveu nessas áreas também. Todas as bênçãos foram nos dadas. E nós precisamos crer nisso, que a vida de Deus em nós é uma vida abundante. A obra de Deus em nós é uma obra completa, não uma obra manca. Que nós já estamos no cumprimento, na promessa que era Jesus. E que por isso nós já temos a vida abundante. Ele disse: eu sou a vida. Se você tem Jesus, então você tem a vida. E junto com Ele também Deus nos deu todas as coisas. Creia nisso. Fale isso. E ele continua, então, essas bênçãos que já foram dadas, essas bênçãos que são todas, elas são dadas por intermédio de quem? Está escrito, nos abençoou em Cristo. Todas as bênçãos estão em Cristo. Meu irmão, minha irmã, não adianta nós querermos ser abençoados por Deus por outros caminhos, por outros intermediadores. Só há um intermediador entre Deus e os homens, e é Cristo, o homem. E nós precisamos então entender que não existe bênção de Deus para ninguém em toda a face da terra. Não tem bênção de Deus para o chinês, não tem bênção de Deus para o americano, não tem bênção de Deus para o paquistanês,
que não seja em Cristo? Todas as bênçãos Deus pegou e entregou a nós por intermédio de Cristo. Então a preocupação minha e sua não é Deus me deu uma bênção, porque Ele não tem bênção para você fora de Cristo. A nossa preocupação é dizer, Deus me conduz a Cristo, porque eu sei que em Cristo eu tenho todas as bênçãos. Então devemos, em vez de querer usufruir bênçãos de maneira aleatória, sem Cristo, porque não conseguiremos, todas as bênçãos estão em Cristo, devemos ir a Cristo, com Ele receber a vida abundante que Ele é. Então, Cristo é o detentor, o procurador de todas as bênçãos, e Ele quer te entregar. E por último, a palavra diz que essas bênçãos estão nos lugares celestiais. Isso explica muito porque, mesmo já sendo abençoados no passado, à vista nós não sejamos abençoados no presente, porque essas bênçãos elas já estão liberadas no reino espiritual. A palavra diz Deus é Espírito. A palavra também diz que essa bênção de Deus para nós são bênçãos espirituais que estão em lugares celestiais. Efésios, no capítulo 4, verso 12, vai dizer que eu e você precisamos descansar em berço esplêndido, não. Diz, precisamos lutar. E ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é o seu patrão, não é a circunstância da sua vida, não é o seu trabalho, não é a sua família, não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho, não é ninguém, não é seu vizinho, sabe? Não é o presidente do país, não é o presidente dos Estados Unidos. Não são essas pessoas contra as quais você deve lutar para ser abençoado, para conquistar as coisas que Deus tem para você. Não! Você precisa lutar contra as hostes espirituais que estão nos lugares celestiais, porque lá as suas bênçãos já foram liberadas e elas estão lutando. Olhe bem o que a palavra diz. O diabo e os seus demônios estão lutando para que a bênção que já foi dada não chegue até você. Você já tem a propriedade, mas só vai usufruir quando tiver a posse. Então, não aceite que o que é seu não esteja com você. Lute como homem e mulher espiritual, que não olha as coisas visíveis, mas atenta às invisíveis, porque no final sabe que as visíveis são meras aparências que hão de passar, enquanto que as coisas invisíveis são eternas. O profeta no Antigo Testamento e os seus servos estavam lá rodeados de homem. O homem de Deus conseguia enxergar que muito mais do que o exército inimigo, que eram muitos, haviam os anjos. Então, por isso não temia. Ele conseguia enxergar o que estava por trás daquela situação, os anjos de Deus acampando ao redor deles para protegê-los. Enquanto que aquele menino ainda imaturo, inexperiente, ele se turbou o coração, porque só conseguia enxergar o visível, e ali eles estavam ameaçados de morte. Então, o profeta ora pelo menino, e o menino então consegue enxergar, as escamas caem dos olhos dele. Que de igual forma possamos orar, Senhor, eu não quero enxergar como um menino, mas como homem e mulher de Deus, em discernir as coisas como elas são no reino espiritual, numa posse do que é meu, Deus. Eu não admito que roubem o que o Senhor me deu. O diabo vem para matar e destruir a vida dos outros, porque a minha vida está guardada em Cristo. Então, para sintetizar, meu irmão, você já é abençoado. Você é abençoado com todas as bênçãos. As tuas bênçãos estão à medida que você está em Cristo. E por último, você precisa, pela fé, que a fé é a vitória que vence o mundo, agir como homem e mulher espiritual e se apossar daquilo que Deus já te deu.